Bom, olá a todos. Tem um rapaz aqui que pediu para eu fazer um vídeo sobre a teoria, de que os judeus não seriam, os judeus prometidos, seriam usurpadores. Inclusive tem um outro rapaz aqui que já tinha comentado em outros vídeos. Ele tem insistido para fazer um vídeo sobre isso e realmente eu nunca fiz. Eu nunca fiz um vídeo sobre isso porque eu já tenho aqui no meu blog um artigo desde 2012 falando sobre essa teoria. O nome desse meu artigo é Judeus não são judeus? Aqui, ó, desde 2012. Esse artigo, inclusive, nem é meu, esse artigo é do Bet Shalom, e eu cito aqui no final, inclusive, a fonte, a referência, tudo bonitinho. Que nem eu já falei uma vez, que uma das minhas queixas que me levou a parar com o meu blog é que tem pessoas que usam textos que são meus e não citam nem a fonte, o autor, nem nada para a pessoa pesquisar no original. Então eu cito até a fonte aqui. Eu utilizei esse texto porque ele é um texto bem resumidinho, bem simples para as pessoas entenderem. Ele fala até de exame de DNA, que foi traçado comparando com judeus de outros povos, de outros lugares. Por que judeus de outros lugares? Porque essa teoria se diz que os judeus seriam, na verdade, esse reino aqui de Khazar, que seria esse povo Khazares que se converteu ao judaísmo. Só que o problema é que os judeus não migraram só para essa região aqui dos estãos, eles migraram para todo mundo, desde o norte da Europa, norte da África, etc. Então, se você comparar o DNA para ver a origem, por exemplo, de um judeu de Roma, que vem migrando lá de Roma desde a época de Cristo, com um judeu, por exemplo, do norte da África e um judeu da Khazar, você vai ver que o DNA é o mesmo. Então essa teoria ela não se sustenta, é mais uma teoria dessas teorias antissemitas que tem na internet. Então eu vou deixar o link do artigo na descrição para vocês. Essa teoria se baseia nesse capítulo de Gênesis 9:27. Foi a partir daqui que se originou essa teoria. Porque em Gênesis 9:27 fala que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Sem são os semitas, os judeus. E Jafé seria os descendentes, desse outro filho de Noé. A palavra tenda em hebraico é Sukkot, se eu não estiver enganado. Vocês perdoem se eu estiver errado, é porque faz tempo já que eu não tenho estudado hebraico. Então eu ando meio confuso em algumas palavras. Mas eu acho que é tenda porque tem as festas das tendas, que os judeus celebram até hoje. Seria o lar, onde os judeus moram. Então o que o texto está dizendo é que os Jafés, que seriam gentios, habitariam nas tendas de Sem, no lar dos judeus. E não que eles seriam usurpadores de judeus ou se passariam por judeus. O texto não diz nada disso. Tanto que nos três idiomas, hebraico, grego e português, tem a palavra usurpador. Mas aqui nesse versículo não aparece essa palavra. Por quê? Porque o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo apenas que os gentios, ou seja, os descendentes de Jafé, habitariam nas tendas de Sem. Não que eles se passariam por semitas. Então isso aí realmente não tem um versículo que diz isso. É mais uma teoria da conspiração antissemita que se propaga pela rede. Agora, para quem quiser ver na prática o cumprimento dessa teoria na prática, ou dessa profecia, perdão, vocês podem ver em Gênesis 10, que é a Tábua das Nações. Em Gênesis 10, que é um capítulo de tradição oral, se eu não estou enganado, é já vista esse capítulo. Eu não sei, eu também não me lembro qual das tradições que é, se é já vista ou deuteronomista, mas algumas bíblias de estudo comentam, vocês podem verificar, mas isso não é tão importante para o vídeo também. A Tábua das Nações, ela vem passada de geração em geração em geração, que é quando eles fizeram o primeiro registro, assim, de para onde foram os descendentes dos primeiros habitantes que eles se lembravam, no caso Noé, e para onde eles habitaram. Por exemplo, aqui fala de Magog, inclusive. O Magog é um descendente de Jafé. O Magog seria aquele reino que lutaria contra Israel na batalha final. Gomer, Tubec, Mesec são as mesmas nações que lutariam junto com Gog e Magog, segundo lá Ezequiel 39. Então são as mesmas nações. Uma curiosidade aqui, por exemplo, que nas traduções mudam também. Cã, aquele descendente amaldiçoado de Noé, Cã. Um dos descendentes de Cã é Mizraim. Essa palavrinha aqui em hebraico, ela significa literalmente Egito. Tanto que em outros versículos, como por exemplo nos profetas, eles traduzem Mizraim como Egito. Então, se você for pegar aqui a Tábua das Nações, principalmente no hebraico, você vai ver que todos esses povos existem hoje em dia. Às vezes com nomes diferentes, Um acabou se chamando Pérsia, que depois acabou se chamando Irã, outro acabou se chamando Assíria, etc, etc. Mas todos existem até hoje. E outra curiosidade, que nem eu falei naquele vídeo do irmão Rubens, todas essas nações aqui, todas, elas são nações muçulmanas hoje em dia, que a partir do século VI, a partir desse século, teve a chamada na história expansão do Islã, quando o Islã dominou e converteu todos aqueles povos do Oriente Médio e Norte da África. Para quem não sabe, ali aquela região do Oriente Médio, ela já foi cristã, inclusive a Turquia. A Turquia já foi um país todo cristão. Então o que o texto estava dizendo aqui em Gênesis? O texto dizia que os descendentes de Jafé, que seriam essas nações aqui, habitariam na terra dos judeus, no lar de Sem.
não é exatamente o que você vê hoje em dia. Se você pegar, biblicamente, toda a terra que Deus prometeu aos semitas, o que pertenceria aos descendentes de Sem, né, os semitas, os judeus, você vai ver que elas estão todas habitadas até hoje por povos de origem islâmica. E se você pegar na história, antes dos judeus retornarem para Jerusalém, ali onde hoje é Jerusalém, também era habitada ali por muçulmanos, todos descendentes de Jafé. Você pode ver, por exemplo, por curiosidade, que Mizraim, que é um descendente de Cã, que seria o Egito nunca habitou em Jerusalém. Os egípcios nunca tomaram Jerusalém nem moraram lá. Foram só os descendentes de Jafé, ok? Então eu vou deixar o link aqui no final, vocês dêem uma olhadinha, até de exame de DNA fala aqui que já foi feito, comparando o DNA dos judeus que vieram da casara com judeus de outras regiões, como o norte da Europa, o norte da África, etc e tal. E vocês vão ver também os equívocos dessas interpretações dessa teoria que se propagou aí pela internet, como por exemplo, eles falam que os judeus seriam negros por causa dessa profecia aqui de Reis. Ele explica aqui no texto que ali está se referindo à lepra. E não tem nada a ver com etnia, não tem a ver com raça. E outros equívocos aqui mais, ok? Então, só para finalizar, eu vou deixar o link do blog aqui na descrição. E não tem um versículo da Bíblia que fala que um outro povo se passaria por semita ou fingia ser semita. Até porque, que nem eu já falei nos meus artigos proféticos sobre Ezequiel 38, os ossos secos, Zacarias 12, etc e tal. Se esse povo que está lá hoje em dia não fossem os judeus, então, desculpe pessoal, então Deus está cumprindo as profecias no povo errado. Teve até no ano passado um ataque da Palestina contra Israel daqueles mísseis, que até um muçulmano falou assim: parece que o Deus deles desvia os nossos mísseis, porque eles não acertavam um míssil sequer em Israel, que Israel tem um baita escudo antimíssil. E uma das profecias de Zacarias 12 falava o quê? Que Jerusalém habitaria segura novamente em Jerusalém, na terra que Deus prometeu aos seus pais. Então só aí vocês veem, então se essa teoria realmente fosse verdade ou fizesse algum sentido, então Deus se enganou. Ele estaria cumprindo as profecias com o povo errado. Paz a todos, pessoal.